Olá, a minha conversa hoje foi com Douglas Benner, secretário municipal de Agricultura de Porto Velho, e são diversas as ações para você, produtor rural. Olha só, aquisição de maquinários, equipamentos, implementos, kits completos que vão trabalhar de porteira dentro e que serão anunciados aqui. Todo o trabalho dos programas municipais você vai ficar sabendo no nosso episódio, então não perda. Não saia daí, assista o episódio completo com Douglas Benner, o secretário municipal de Agricultura de Porto Velho. Agora é oficial, a UniInternet estará na Rondônia Rural Show 2026. E a convite da NBS Telecom, nós faremos parte desse grande projeto, levando conexão para a experiência que movimenta negócios, tecnologia e milhares de pessoas. E tem notícia boa, viu? Quem contratar um plano de internet com a Uni dentro da Rondônia Rural Show vai garantir uma oferta exclusiva e preparada especialmente para o evento. Então visite a feira, aproveite para falar com os nossos vendedores e garantir essa oferta. Esperamos você na Rondônia Rural Show 2026. Quem pensa no futuro, escolhe a melhor preparação. Na Estácio, você encontra a estrutura completa, professores qualificados e ensino conectado ao mercado de trabalho. Estude e brilhe com a maior do Brasil. Matrículas abertas nas unidades de Rolim de Moura, Pimenta Bueno e Ji-Paraná. De 25 a 30 de maio acontecerá mais uma edição da Rondônia Rural Show. E a EcoPower, pelas prospecções que está fazendo, fará novamente história nessa feira. Portanto, se você ainda não fez seu projeto de energia solar, está na iminência de fazê-lo, chame um de nossos consultores agora mesmo, aqui pelo WhatsApp, e faça seu pré-projeto, para que você possa fazer uma excelente negociação durante a semana da feira. Venha para maior, venha para melhor, EcoPower, líder brasileira em energia solar. No IDOMED, o futuro já chegou. A Faculdade de Medicina que há mais de 25 anos conecta ensino de excelência, tecnologia de ponta e cuidado humano. IDOMED, formando o futuro da medicina. Há 20 anos, a Richter & Reich Advogados defende quem move o agro do nosso estado. Somos especialistas em direito do agronegócio, ambiental, empresarial e planejamento sucessório, unindo experiência e estratégia. Protegemos o crescimento dos nossos clientes. Em empresa que cresce, a comunicação não pode travar. Com a telefonia digital da NBS Telecom, você centraliza o atendimento e mantém tudo sob controle. Atenda de onde estiver com um padrão profissional. Mais agilidade para a sua equipe e menos perda de oportunidade. Organize por setores com menu de atendimento automático e transfira chamadas com facilidade. Tenha gravações e relatórios para acompanhar qualidade e desempenho. E o principal, estabilidade, qualidade de áudio e suporte especializado. E o resultado aparece na hora. Mais organização, mais produtividade e menos chamadas perdidas. NBS Telecom, telefonia digital que acompanha o seu negócio. Olá, já chegamos para mais um episódio Ruralcast. Esse é o nosso podcast disseminado e distribuído por 20 sites, pelo nosso canal no YouTube, também a TV Aberta, Canal do Povo, a TV do Povo e também TV do Povo na internet. Vou falar com Douglas Benner, ele é secretário municipal de Agricultura em Porto Velho, vai falar da sua visão sobre a Rondônia Rural Show, das ações em Porto Velho e esse novo jeito de gerir a secretaria que ele vem implementar em Porto Velho. Douglas, seja muito bem-vindo para trazer as suas ideias, a sua visão, a sua perspectiva sobre a Rondônia Rural Show e nessa gestão, um cara jovem, cheio de força, cheio de energia para gerir uma secretaria tão importante para Rondônia. Ela é de Secretaria Municipal de Porto Velho, mas ela é importante para Rondônia, pois é a capital do estado, é espelho para tudo isso. Olá.
Olá, Isaías, muito obrigado pelo convite, pela participação. Quero parabenizar você, a todos aqui, o pessoal da produção, Obrigado. muito educado, lugar maravilhoso. E um alô especial para todo mundo que assiste, que ouve o Ruralcast, o Olá Rondônia, o Pod Rondônia e todos os sites parceiros. Obrigado. Parabéns pelo trabalho, pela a função importante da imprensa, que é levar informação de verdade, informação que leva conhecimento, que agrega para o nosso povo de Rondônia, e hoje a informação com a internet não só de Rondônia, do Brasil inteiro e até algumas partes do mundo, tenho certeza que tem gente que acompanha. Obrigado pelo convite, é um prazer enorme estar hoje como secretário de Agricultura do nosso município de Porto Velho, e hoje aqui na Rural Show, na abertura, lugar esse que eu já fazia parte, porque antes de ser secretário de Agricultura do município, eu era adjunto de Estado da Agricultura, né? Fiz parte da organização desta edição, inclusive, e é um prazer imenso estar aqui com você. Maravilha. Eu já quero chegando com os dois pés na porta e perguntar qual seria esse novo jeito de administrar, esse jeito jovem, esse jeito moderno que você vai implementar junto com a sua equipe na secretaria para chegar informação, chegar serviço, chegar conhecimento para o produtor rural de Porto Velho, chegar mais rápido, chegar com mais eficiência, chegar com menos burocracia. Qual seria esse jeito para que o produtor, o telespectador, a pessoa que está nos assistindo nesse momento consiga entender qual é a sua visão? E assim, a primeira coisa que eu falo é inovação, né? E a inovação não só por ser novo, mas a gente realmente tratar a administração pública de uma forma a qual ela realmente seja transparente, ela seja rápida, ela seja desburocratizada, porque a gente sabe que o produtor, a produtora da agricultura familiar, a dificuldade dele é maior, porque ele está mais distante. Nós temos hoje Porto Velho, a maior capital do Brasil em extensão territorial. Nós somos do tamanho de país, nós somos do tamanho de Israel. Verdade. Nós temos quase 8 mil quilômetros de estradas vicinais. Apesar de hoje a Semagric ela não cuidar das estradas, mas se tem estrada, é porque tem alguém morando naquela região. E se tem alguém morando naquela região, tem alguém que precisa ser atendido, precisa ser assistido pela Semagric. Então, o grande desafio é realmente fazer com que a secretaria se atualize, para que ela tenha realmente capacidade de falar a língua do produtor e, ao mesmo tempo, fazer com que ele compreenda que os trâmites administrativos eles precisam ser feitos. Eu sempre brinco assim, né? Eu falo, antigamente a gente ia lá, mandava o maquinário, mandava arrumar e pronto. Hoje não. Hoje você tem toda uma burocracia, o combustível não pode ir de qualquer jeito, a liberação do maquinário não pode ser de qualquer jeito. Então, o cadastro do produtor não pode ser de qualquer jeito. Não pode ser simplesmente só vai lá e faz. É o GPS informando onde está a máquina. A telemetria informando exatamente onde está. Então, tem toda uma burocracia que a gente tem trabalhado para poder deixar o mais simples possível. Nós estamos agora atualizando o nosso programa Porteira Dentro. Inclusive, eu vim para Rural Show para isso, né? Não só para ver novas tecnologias, novas ideias, mas eu vou estar agora essa semana também lá em Rolim de Moura, que é um exemplo hoje para todo o estado com o programa Porteira Dentro, o atendimento ao produtor da agricultura familiar. Então eu vou ter um dia de imersão lá para poder ver como eles conseguiram facilitar a vida do produtor e facilitar o atendimento. A minha vinda para cá é para isso também, para que o nosso programa Porteira Dentro, que já funciona, mas para que ele funcione muito melhor, para que ele atenda muito mais rápido e com isso a gente consiga atender mais produtores, porque a gente sabe que a nossa demanda é gigantesca. Esse é o nosso grande desafio. Além disso, né, trazer uma inovação para os processos administrativos da secretaria, que hoje ainda estão um pouquinho atrasados, um pouquinho, né, que precisam de um pouco de atualização. Então a gente tem feito isso desde quando entrou e eu tenho certeza que é um desafio gigante, mas um desafio que não é possível de ser vencido. A gente já tem conseguido alcançar alguns resultados em 40 dias de gestão e eu tenho certeza que daqui em diante virão muito mais. Olha, ainda na área de porteira para dentro, né, que é importante para o produtor rural, para a produtora rural, para quem está lá no campo, e a gente falando de porteira dentro, o que tem hoje de programa, o que se mantém e quais são as implementações que chegam a esses programas já na prática, o que já foi visto, precisamos mudar aqui, pontual. Sim. E já vai ser mudado para já atender esse produtor melhor. Sim. Hoje o Porteira Dentro é nosso principal programa, né? Justamente porque ele atende
praticamente todas as demandas da agricultura, principalmente aquela ação direta. É uma destoca, é uma gradagem, é uma limpeza, é um curral que precisa ser limpo, é uma série de serviços que são ofertados hoje de forma gratuita pela Secretaria. Além disso, nós temos o programa do transporte da produção, que é um programa maravilhoso, é muito simples e hoje é bem desburocratizado. Transporte da produção. Isso. Hoje a gente tem tentado trabalhar na Secretaria, essa é a nossa missão, não é fazer grandes mudanças radicais, mas sim pegar o que a gente tem hoje e fazer de uma forma muito efetiva e conseguir atingir muito mais rápido, fazer um serviço mais produtivo, de qualidade e atender principalmente muito mais produtores que ainda estão desassistidos hoje devido a essa nossa grande demanda e grande extensão territorial. Então hoje a gente trata o início, então hoje nós temos nosso programa de tratamento do solo, então nós estamos com processos em andamento para aquisição de calcário, para transporte, que hoje a gente sabe que, principalmente para a gente de Porto Velho, o calcário hoje custa mais ou menos 50 toneladas, R$5.000, que o produtor ali, se dividindo, não teria dificuldades em comprar, mas o frete é R$20.000. Então a gente está com um processo bem grande para poder ofertar bastante fretes para os produtores, então aquela associação que está organizada, onde tem seus produtores cooperados, a gente manda através da associação para poder fazer as divisões. Então, além disso, nós estamos no processo de compra de calcário ensacado para agricultura familiar mesmo, para quem tem ali sua hortinha, sua produção no dia a dia, que não precisa de uma quantidade grande de calcário. Então, a gente trata a terra. Depois a gente vem e faz um trabalho na terra, seja de gradagem, seja de estocagem, seja de limpeza, seja de furação para fazer cerca, qual que seja de plantadeira, encilhadeira, sucador, tratorito. Nós estamos comprando uma diversa quantidade de equipamentos para poder atender desde o pequeno produtor, aquele que planta mesmo só para sua família, para um vizinho, para ter ali a sua fartura, até aquele que planta, produz e também vende. Então a gente vem com o programa Porteira Dentro. Depois do programa Porteira Dentro, em paralelo a isso, né, a gente tem hoje nós estamos fazendo vários mutirões de CAF, que é o Certificado de Agricultura Familiar, que os produtores, isso tem ajudado bastante, porque para aderir diversos programas, não só do nosso, mas do governo federal, precisa ter o CAF, então a gente está aumentando essa extensão de atendimento para poder, a meta é que todos que devidamente regularizado tenham o CAF. E depois disso a gente vem com o transporte da produção. Então a gente foi lá, ajudou, tratou a terra, estamos em andamento com um projeto também de mudas, então tudo isso acontece ao mesmo tempo. A gente ajuda a cuidar da terra, ajuda a plantar, dá condições de fazer o serviço que é necessário para plantar e depois a gente também ajuda no transporte da produção. Fiz todo esse processo, vou fazer minha colheita. Tenho dificuldade para transportar, vou transportar, eu solicito para a Semagri que nós temos caminhão baú, nós temos caçamba, a gente também faz o transporte da produção. E o comércio? Seja lá de Nova Califórnia, Extrema, Vista Alegre, de todos os distritos, né? Hoje também nós somos responsáveis pelas feiras, onde está a grande demanda. Nós também temos um impulsionamento no comércio com o PAA, que é o Programa de Aquisição de Alimentos, né? Nós estamos com um processo, nós vamos lançar o edital agora para poder atender os produtores do PA. Então é uma gama de serviços, né, em todo o contexto que a gente tem trabalhado ao mesmo tempo e buscando fazer com que realmente aumente, fique mais pujante. Nós estamos agora, quero aproveitar para agradecer a deputada Cristiane Lopes, deputado Fernando Máximo, deputado Rafael Ferro. Nós tivemos uma grande aquisição agora de recursos que estão sendo comprados dezenas de maquinários. Então a gente está estruturando realmente a casa para nos próximos meses aí a gente arrochar o nó e trabalhar muito, aproveitar essa estiagem aí e trazer muito resultado para o produtor. Houve uma conversa já no passado e de vez em quando a gente nas rodas de conversa acaba entrando nesse assunto sobre um entreposto, sobre o Ceasa aqui em Candeias para atender Porto Velho ou mesmo em Porto Velho. Como é que tá essa conversa, se ela tem sentido, se prospera, se tem energia sendo colocada nessa ideia? Ela realmente tem muito sentido, mas assim, desde que entrei, fiz uma avaliação completa e tenho visto que primeiro a gente precisa trabalhar nossas cadeias produtivas, precisamos aqui em Porto Velho se organizar nossas cadeias produtivas, então fazer o mapeamento da área, ver onde a gente tem que plantar melancia, onde a gente tem que plantar mandioca, onde a gente planta café, onde a gente tem produção de leite, né? Estruturar todas essas cadeias para que em paralelo a isso a gente vai trabalhando também essa questão da Ceasa, porque não adianta hoje
é uma dificuldade muito grande, né? Eu já estou me preparando para uma agenda para eu visitar algumas CEASAs que são PPP, né? São público-privadas, que ela funciona, é uma estrutura muito grande para que ela funcione uma administração melhor, para que também junto com essa parceria venha fomento, venha estruturação, venha equipe técnica, porque hoje, infelizmente, a Semagric ela não tem condições de tratar isso como um todo, porque, como eu te disse, Porto Velho é do tamanho de um país. É verdade. Então, você imagina eu ter equipe hoje para estar em todos os distritos ao mesmo tempo. São 13. Daqui para Nova Califórnia, é a distância de Porto Velho até aqui de Paraná. E isso é no eixo da BR. Quando eu chego lá, eu tenho que ir numa propriedade a 80 km de distância. Então dá 550, 560 km de distância. Então, a minha ideia é essa. É realmente fazer algo compacto, algo mas ao mesmo tempo sólido, para que a gente tenha estruturação para a gente começar a correr atrás de ter um CEASA aqui em Porto Velho. E acho que quando a gente fala aí de um CEASA e do poder público, a parceria público-privada, como você mencionou, a questão também legalização, né, legislação, a questão sanitária, todo esse precisa ser feito o espaço esse físico, todo, espaço físico. Então todo. Tem que ser feito todo um estudo em cima disso, em cima das cadeias de produção que a gente tem, para realmente ver o impacto disso, o tamanho que deve ser feito, qual vai ser. Até porque a gente precisa fazer, nós estamos com o porto ali na beira da cidade, nós estamos com todo o escoamento ali, né? Então a gente precisa realmente organizar a produção, depois organizar o comércio, que é com a CEASA, para a gente poder ter uma vazão maior aí desses produtos, isso valorizar o produtor, vender mais, se incentivar a produzir mais e ao mesmo tempo vir todos os investimentos que agregam esse campo de produção. Falamos já de porteira dentro, de programas, de maquinário, de calcário, do solo em si, mas e transferência de informação, de conhecimento, de cursos, de palestras, de capacitação do produtor, de boas práticas, o que a Secretaria faz e tem feito nesse sentido e o que será melhor aproveitado para a sua gestão. Desde que eu cheguei na Semagric, geralmente a gente fala assim, chegou alguém, precisa fazer uma mudança, né? Então, essa é uma área que, assim, eu parabenizo os servidores da Semagric, porque hoje funciona, assim, muito bem. Nós temos uma equipe técnica muito capacitada. Então, a gente tem feito muito trabalho do campo. Como é que funciona hoje? Nós temos tentado trabalhar para atender o máximo de produtores possível, mas geralmente onde as associações são mais organizadas e têm os seus cooperados ali mais próximos, porque funciona melhor o serviço. E eles puxam outros, né? Outros vão aprendendo. Por isso que eu tava ou por bem ou por mal vão aprender. Quando eu falo de cadeia produtiva de produção organizada, é justamente isso. Poxa, nós definimos que nós fizemos um estudo de solo aqui nessa região, a gente reuniu os cooperados e todo mundo tem o interesse em plantar mandioca. Quer fazer farinha, quer beneficiar a mandioca, quer vender ela no quilo, quer vender a mandioca chips, quer vender ela cortada, embalada. Não, a gente quer trabalhar com a mandioca. Então essa associação vai se estruturando para isso. Então, hoje a gente tem feito muito isso. A associação solicita a nossa equipe técnica, porque estão com uma série de demandas, seja tirar documentos, se organizar, entender sobre o processo de produção da mandioca, fazer planejamento em cima disso, quais são os equipamentos que precisam, né? Como que está a produção hoje, o escoamento, como é que está o mercado da mandioca. Então eles solicitam para a Semagric, a gente encaminha a equipe técnica in loco, reúne todos os cooperados e faz um dia de campo de acordo com a necessidade de cada um deles. Em paralelo a isso, a gente tem um suporte muito grande da Embrapa, da Emater, a gente sempre trabalha muito em parceria do Senar, né? A gente sempre trabalha muito junto, porque como eu disse, o nosso corpo técnico ele não consegue atender todas as demandas. Então a gente sempre tem trabalhado junto em parceria com todos esses entes para a gente poder dar conta e graças a Deus essa área é uma área que tem funcionado muito bem e cada vez a gente tem avançado mais. Eu acho extremamente interessante, secretário, entender a aptidão do solo e entender a aptidão do produtor, que às vezes o solo é legal para aquilo e o produtor não é. E às vezes o solo não tem aptidão para aquela agricultura que ele quer implementar naquela localidade. Às vezes pelo relevo, pela umidade, por isso, por aquilo, né? Certo solo. Às vezes é muito isolado também aquilo, produzir aquele produto. E às vezes ficando caro. Acaba ficando caro. Então às vezes você tem um produto ali que não é difícil de produzir, que a cultura dele é interessante e apenas você não a conhece. Você só precisa às vezes conhecer, né? E eu vou dar um exemplo hoje. Hoje a gente tem em Porto Velho muitos plantios de pitaia.
era uma cultura que ninguém tinha há poucos anos. Hoje em dia, Rentável. quem tiver vende tudo e não tá dando Rentável. conta. Super rentável, bom de trabalhar. Então você tá entendendo como se organizou uma cadeia quando se veio uma ideia. E hoje quem trabalha com pitá é apaixonado por trabalhar com pitá. Eu conheço muitas pessoas. Então a ideia é realmente essa, é assim, é juntar a força de vontade de querer fazer com também o estudo. É igual você abrir uma empresa. Ninguém abre uma empresa de qualquer jeito, em qualquer lugar. Você vai fazer um estudo de campo, ver se aquele lugar ali é interessante para você abrir, se ali tem um fluxo grande de pessoas, se você consegue, se ali naquela região que você está, as pessoas querem aquele teu produto, se está em alta, se não está. Então a gente tem feito isso, como eu disse, como temos a dificuldade de atender como um todo pelo tamanho de Porto Velho, a gente está atender com as cadeias organizadas, porque uma coisa que me entristece muito é eu chegar numa indústria e ela tá parada. E nós temos hoje muitas agroindústrias em Porto Velho, por exemplo, parada. Nós tivemos muitos incentivos com as usinas, então a gente teve muitas agroindústrias montadas pela Santo Antônio Energia, por Giral. Às vezes foi muito rápido. Foi muito rápido. Não, e assim, estruturaram equipamentos. Às vezes, naquele momento, até deram capacitação, mas não foi fomentado o incentivo da produção, talvez não foi tratado a terra, não teve um programa. Então, para mim, toda a produção ela tem que ser feita um programa de forma completa, para que ela tenha lá um planejamento inicial no começo, um planejamento inicial, um meio, depois um fim, um acompanhamento do pós e um continuamento disso, um crescimento. Eu vou te dar um exemplo assim de uma coisa muito simples que talvez poucos sabem. Maniva de mandioca, por exemplo. Ela dá muito fácil, se multiplica aí a torta e a direita. Você tem uma plantação pequena, você faz... Olha o tanto de maniva. E todo período de plantação da mandioca, todo mundo fica urrando, correndo atrás porque não tem maniva. Porque nós não temos a cultura de armazenar a maniva, como ela deve ser feita, cortar, guardar os feixes, nós não temos. Então, até nisso nós temos trabalhado, estamos em parceria com a Embrapa, num projeto de expansão muito grande de auxílio técnico, para que realmente a gente monte uma cadeia de produção para que não falte maniva de mandioca, que é uma das coisas mais plantadas no nosso estado, né? Na agricultura familiar. Então, para você ver como parece simples, mas não, né? Mas não é. Você vê de um pé ali, você faz 100 mudas. Naquele momento. Naquele momento. Nós temos a técnica para guardar. Então, a gente já tem caminhado com isso também. E graças a Deus tem dado certo e a tendência é cada vez mais a gente conseguir atender mais produtores. Secretário, segurança jurídica e dinheiro no campo, porque uma coisa é ligada à outra. O que a secretaria já fez, que o secretário tem conhecimento, e qual é a proposta para ajudar a regularizar propriedades, a criar algum programa ou manter se já tem, qual é a ideia para ajudar os produtores a melhorar a documentação da sua terra? Hoje esse não é um programa, uma aptidão que é responsabilidade da Semagric, né? Essas são atividades que são com a Secretaria de Regulação Fundiária do Estado e com o INCRA a nível federal. Mas o que tem sido muito legal? A gente está em parceria com eles e todos os projetos, inclusive agora a gente está com um projeto do Ministério da Agricultura, a gente é que faz o mapeamento, a gente que ajuda. Porque o contato é nosso. Lá no campo, quem leva a bancada é a gente. É você. Então, assim, como o contato é nosso, então geralmente quem direciona os lugares, as regiões onde precisa por conta da produção é a Semagric. Então, o nosso trabalho hoje, enquanto Secretaria de Agricultura do município, é ser o elo entre o agricultor, a CEPAT e o INCRA, né? E o governo federal, que são os grandes agentes de regularização fundiária. E é óbvio, né? É a gente que recebe a demanda. Eu sempre brinco assim, antigamente a responsabilidade das estradas vicinais era nossa, agora não é mais, né? Agora está com a Secretaria de Infraestrutura. Mas quem leva a porrada lá no campo é a gente. Porque até nós mesmos estamos lá com o maquinário, a gente tem dificuldade de entrar nas propriedades por conta, às vezes, da estrada. Então, se a gente está com dificuldade de passar com a máquina, imagina com o carro, né? Então, por a gente ser o para-choque dos agricultores, a gente está ali sempre na linha de frente, a gente sempre tem tentado ser o elo e trazer projetos, aproximar os projetos de Porto Velho. Por exemplo, esse do Ministério da Agricultura, ele ia atingir 2 cidades aqui do interior do estado apenas. E nós conseguimos levar para Porto Velho também, para que Porto Velho também fosse atingido. Então a gente tem feito isso e graças a Deus é uma pauta que tem avançado muito, ela se atrasou por muitos anos, por isso que a gente sofre bastante hoje, mas graças a Deus a gente está conseguindo avançar.
Secretário, logo no início, o secretário mencionou parlamentares e recurso Sim. para aquisição de maquinários. Quais são aí as frentes, os maquinários que serão adquiridos agora para o agricultor já ficar ligado? Falar, olha, eu vou ter lá uma retro, eu vou ter lá uma PC, eu vou ter um implemento novo. O que está adquirindo? Hoje a nossa meta é adquirir kits completos para a gente poder atender o produtor em todas as áreas. Né? Então, toda parte... Seria o kit completo? O que é o kit completo? Por exemplo, parte de maquinário pesado, a gente já tem aquisicionado quase todos. Então, tem o caminhão baú, caminhão 3/4, caminhão fechado, caminhão toco, bitrem para carregar calcário, a gente está deixando o nosso agora 100%. Então, o que é o bitrem? A associação se organizou, juntou 10 produtores, R$500 cada um, compraram o calcário. A gente dá o transporte, dá o motorista, dá o combustível, dá a diária, vai lá, pega o calcário e entrega lá na associação. Então, dos maquinários grandes, e quando eu falo kit completo, é porque a gente sempre pensa no quê? Na Patrol, na PC, na Retro, a gente pensa no tanque de peixe que vai ser furado, na limpeza que vai ser feita, mas a nossa meta é não ter só esses equipamentos grandes, mas ter todos os implementos também. Então, tem implementos de plantadeira de mandioca, plantadeira de milho, sugador. A gente está comprando agora 8 kits de tratorito com todos os seus implementos para atender o agricultor ali na sua horta, dentro da sua... O familiar mesmo, aquele pequeno que ele não produz para vender. Talvez às vezes ele vende alguma coisinha ali que dá uma produção melhor. Mas o pessoal vende, Mas a grande produção mas a grande produção dele é para subsistência, para consumo, né? Então, é muito legal isso na agricultura familiar, porque o que um produz, o outro aqui do lado, aí troca os produtos, faz um escambo, né? Parece antigo o escambo, mas não é. Muito pelo contrário. Então, a gente está comprando sugador, todos esses implementos, plantadeira, até roçadeira. Então, uma gama de implementos para a gente ter ali de calcareadeira pequena, grande, para a gente poder ter uma gama de atendimentos assim gigante mesmo para atender todo tipo de necessidade. Isso já para esse ano. Nós já temos bastante coisa e temos muita coisa agora que está em andamento para chegar, né? Então, estamos comprando, para você ter uma ideia agora, até um kit, um barco completo com carretinha também para a gente poder dar assistência para o produtor do Baixo Madeira, que há muito tempo isso tem ficado distante. Então, a nossa meta é aos poucos ter uma estrutura em que não importa qual seja o serviço, se está na nossa alçada a gente consegue atender, desde os maquinários maiores até os menores, porque a gente sempre pensa no impacto que uma máquina grande ela tem, mas às vezes numa família da agricultura familiar, aquele pequeno ali mesmo, o tratorito para ela é o necessário e não a máquina grande, entendeu? Então a gente tem tentado criar todos esses kits para atender várias frentes de serviços ao mesmo tempo. Secretário, algo que queira colocar, uma carta que esteja na manga aí, que eu não perguntei, algo que queira deixar para os produtores? Eu quero, na verdade, mandar um beijo para todo mundo, assim mesmo. Óbvio que esses 40 dias foram de imersão dentro da secretaria, mas eu quero deixar meu telefone, né, 992256469. Eu acho que o maior diferencial da nossa secretaria vai ser esse contato direto, tanto eu quanto o meu secretário adjunto, que é o Rodrigo, que era o secretário antigamente. Nós estamos trabalhando unidos, então a tendência agora é a gente estar mais perto, estar acompanhando o serviço do porteiro adentro, estar conversando com o produtor mais de perto também, e tomando um cafezinho, comendo um queijinho com vocês. Uma galinha caipira é bom também, não é ruim. Né? Então, ó, se tem galinha caipira, me convide que a gente vai sim. E no mais, deixar um agradecimento especial pela forma que eu fui recebido pelos produtores, pelas produtoras. Eu fiquei muito feliz. A gente já tinha um trabalho com os produtores de Porto Velho, porque, não sei se você sabe, mas eu era chefe de gabinete da deputada federal Cristiane Lopes. Então ela já tem um trabalho muito grande na agricultura de Porto Velho, principalmente. Eu já tinha um contato legal, mas a minha recepção na secretaria foi maravilhosa. Então eu quero agradecer a todos vocês e dizer que em breve o benefício vai chegar. Não tem como fazer tudo ao mesmo tempo, vai demorar um pouquinho mais, mas a gente vai trabalhar para atender a todos. E agradecer ao meu servidor, minha servidora, seja ele da casa, seja ele comissionado, que também me recebeu e que não tem medido esforços para todas essas mudanças que a gente está promovendo, para que a gente realmente consiga fazer uma secretaria que funcione, que seja o mais desburocratizada possível, uma secretaria alegre, porque trabalhar com produtor rural tem disso. É uma alegria o tempo todo. E principalmente os servidores que estão no campo. Eu tô aqui na Rural Show e eles estão me mandando vídeo. Olha aí, secretário, estamos aqui na linha tal, atendendo aqui o seu fulano de tal. Tomamos um café agora, quando pensa que não, o camarada me manda um vídeo, ele tá lá fazendo a agradagem lá da terra e a gente vê o produtor feliz no final. Vários
depoimentos de que nunca foram atendidos e estão sendo agora. Então essa é a nossa meta, é atender o produtor, a produtora que precisa, dar o suporte necessário para que ele consiga ter a sua produção, a sua felicidade, que a gente sabe que é um amor muito grande, né? Eu sou filho de produtor, então a gente sabe o prazer quando você tem aquela colheita, você vende seu produto e muitas vezes nem é pelo dinheiro. A grande maioria que vende durante o ano, como dizia assim, sabe quando fala assim, eu paguei para trabalhar? Quando você chega no final do ano que vendeu, é aquele salário que pagou teus 12 meses. Não é um lucro, uma coisa exagerada, mas a gente vê a felicidade quando as coisas estão dando certo. Então, eu espero que a gente consiga ter um tempo longo de trabalho para que a gente consiga concluir os planejamentos que a gente tem hoje de imediato, a médio e a longo prazo. Obrigado, muito obrigado. secretário. Obrigado a você. Nós conversamos com Douglas Benner, secretário municipal de Agricultura de Porto Velho, falando sobre diversas ações. Um abraço até você, até o nosso próximo episódio. Em empresa que cresce, a comunicação não pode travar. Com a telefonia digital da NBS Telecom, você centraliza o atendimento e mantém tudo sob controle. Atenda de onde estiver com um padrão profissional. Mais agilidade para a sua equipe e menos perda de oportunidade. Organize por setores com menu de atendimento automático e transfira chamadas com facilidade. Tenha gravações e relatórios para acompanhar qualidade e desempenho. E o principal, estabilidade, qualidade de áudio e suporte especializado. E o resultado aparece na hora. Mais organização, mais produtividade e menos chamadas perdidas. NBS Telecom, telefonia digital que acompanha o seu negócio. Quem pensa no futuro, escolhe a melhor preparação. Na Estácio, você encontra a estrutura completa, professores qualificados e ensino conectado ao mercado de trabalho. Estude e brilhe com a maior do Brasil. Matrículas abertas nas unidades de Rolim de Moura, Pimenta Bueno e Ji-Paraná. De 25 a 30 de maio acontecerá mais uma edição da Rondônia Rural Show. E a EcoPower, pelas prospecções que está fazendo, fará novamente história nessa feira. Portanto, se você ainda não fez seu projeto de energia solar, está na iminência de fazê-lo, chame um de nossos consultores agora mesmo, aqui pelo WhatsApp, e faça seu pré-projeto, para que você possa fazer uma excelente negociação durante a semana da feira. Venha para maior, venha para melhor, EcoPower, líder brasileira em energia solar. No IDOMED, o futuro já chegou. A Faculdade de Medicina que há mais de 25 anos conecta ensino de excelência, tecnologia de ponta e cuidado humano. IDOMED, formando o futuro da medicina. Há 20 anos, a Richter & Reich Advogados defende quem move o agro do nosso estado. Somos especialistas em direito do agronegócio, ambiental, empresarial e planejamento sucessório, unindo experiência e estratégia. Protegemos o crescimento dos nossos clientes. Agora é oficial, a UniInternet estará na Rondônia Rural Show 2026. E a convite da NBS Telecom, nós faremos parte desse grande projeto, levando conexão para a experiência que movimenta negócios, tecnologia e milhares de pessoas. E tem notícia boa, viu? Quem contratar um plano de internet com a Uni dentro da Rondônia Rural Show vai garantir uma oferta exclusiva preparada especialmente para o evento. Então visite a feira, aproveite para falar com os nossos vendedores e garantir essa oferta. Esperamos você na Rondônia Rural Show 2026.